Fala pessoal, tudo bem? Nós somos da equipe Breaking Borders e estamos apresentando o nosso projeto Conecta Arthur Ramos através do nosso podcast Esse Assunto Pode. Eu sou a Mariana. E eu sou a Riquele e hoje nós estamos com a professora do Arthur Ramos. Se apresente, por favor. Olá, pessoal. Eu sou a professora Tainã de Matemática e hoje estou aqui juntamente com a equipe, né, para a gente apresentar um pouco sobre o nosso projeto, que é o Conecta Arthur Ramos. Bom, pessoal, hoje nós estamos aqui no KCast Studio. Nós estamos aqui para trazer enriquecimento para o nosso projeto e também para trazer uma boa qualidade e aperfeiçoamento para você que está aí do outro lado da tela. E para começar, nada mais nada menos, fazer uma pergunta. Quem é Tainã? Eu acho que a Tainã é uma pessoa muito sonhadora, muito batalhadora. Professora, explica pra gente um pouquinho desse projeto, qual que é o seu ponto de vista? Pronto. O projeto, ele foi uma ideia, né, que eu já tive alguns anos atrás, e eu senti a necessidade da comunicação na escola. Por quê? Quando nós trabalhamos os 2 horários numa determinada escola, muitas das vezes as coisas acontecem no turno matutino, né? E no vespertino, muitas das vezes não tem essa dimensão do ocorrido. Por exemplo, projetos, intervenções, apresentações e até mesmo entrevistas e participação de pessoas dentro do meio, né, escolar, né? Um bate-papo, ou até um projeto que pode ter acontecido, uma reunião que aconteceu na parte da manhã, né? E à tarde ela não pôde ter essa visão do ocorrido. E assim, a senhora acha que o projeto está indo bem? Como é que está caminhando? As pessoas estão tendo conhecimento do projeto? É uma luta, porque assim, não é fácil. Tudo sempre tem pedras no caminho, uns obstáculos. E assim, tem que existir uma parceria, né? Então, muito bom, fico muito feliz porque a escola, né, a direção, a coordenação aceitou, né, a proposta, porque ela é muito boa. Eles perceberam realmente que é de grande relevância. E principalmente a escolha de alunos, né, para esse projeto ele seguir adiante. Então ele está crescendo, ele está ganhando umas asas novas e é muito bom, né, a gente conhecer um estúdio realmente para levar a nossa ideia de como a gente aprender, né. Então, para mim, só alegria. Professora, a senhora contou agora que o projeto ele está crescendo e que ele está ganhando novas asas. Teve um último evento que fez com que o Conecta, que esse projeto recebesse mais visibilidade. A senhora pode falar um pouquinho sobre esse evento? Sim, posso. Então, nós demos uma prioridade, né? Eu conversei com a equipe e disse, temos que fazer a parte da cobertura dos jogos internos da escola. Porque a gente pensou em diversas ideias, né? O melhor jogador, a melhor torcida, porque assim, muitas das vezes a gente tem talentos incríveis, né? Principalmente os meninos que amam a bola, uma aula de educação física, tá? E por que não apresentar? Por que não divulgar? Por que não registrar um momento tão incrível como esse? Então, praticamente, a escola ela para ver esses momentos incríveis que não só os jogadores, né, mas as meninas também, elas se preparam, organizam as torcidas, fazem os seus momentos e a melhor parte, né, entregar as premiações para as respectivas pessoas. E os feedbacks assim que vocês receberam, foram bons? Teve alguns ruins? Sempre tem aquele, né? A gente tá, como eu falei, né? A gente tá crescendo. O Conecta, ele tem uma visão muito boa de crescer mais ainda. Então, é de grande importância a gente ver, né? A importância de, eu amei o projeto. Eita, precisa melhorar. Então, a gente tá crescendo. São coisas que a gente tá passando e que vai passar. Mas faz parte de todo o projeto. Professora, ainda falando sobre coberturas, tem alguma que a senhora quer dar algum spoiler, quer contar um pouquinho pro pessoal que tá do outro lado da tela? Tem diversos, minhas, vocês nem imaginam. Mas temos aí, né? A gente já está se organizando, já tem um cronograma para o mês de agosto. Novas apresentações, temos outras ideias, sugestões também que a gente está recebendo. E todas são de grande valia, né? Mas nós temos aí, né, o
o do desfile, né? Nosso estado de Alagoas, dia 16 de setembro, estará, né, na emancipação política. Nós também temos a nossa aluna, né, que vai representar a quinta série, né, com a melhor crônica, com a professora Jéssica, de português. E nós também temos, né, o dia D, né, da leitura, que é para falar também dos 60 anos da Escola Arthur Ramos, né? Nossa escola, ela também tá de aniversáriozinho, tá chegando. Ai, faltou voz. Bom, o projeto, né, ele passou da fase estadual. Então, qual foi o sentimento que a senhora teve, assim, quando soube da notícia? Eu acho que ainda nem caiu a ficha. Porque, assim, tudo na vida tem obstáculos, né? E eu acho, assim, que... Eu achei que poderia ter mais pessoas do nosso lado. Parabéns, vocês conseguiram. Falta um conhecimento a mais, porque... somos de uma cidade pequena, né? Arapiraca. Mas é a segunda do estado de Alagoas, mas todas as vezes as pessoas escutam que Alagoas é um estado de gente que não quer ler, né? Não quer aprender. Mas a gente está aqui para mostrar e divulgar o nosso trabalho, que a gente está fazendo o possível para mostrar que Alagoas também tem outros talentos, outros trabalhos. E, assim, de tudo que a gente está passando e que vai passar, e que estamos, né, na nossa fase mais primórdia, né, que passar por uma entrevista com jurados, eu não vou estar lá presente, então fico assim um pouco preocupada por eu não falar, porque eu falo demais, mas feliz porque eu sei que a equipe ela abraçou a causa. E eu sei que vai dar tudo certo. Sobre essas apresentações e sobre a apresentação para os jurados da banca, a senhora confia na equipe que está por trás disso, mesmo que não tenha a senhora com eles? Eu sou uma pessoa, assim, de muita fé. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Eu sei que cada um tem uma sua personalidade. Eu sei que tem alguns nervosos, mas faz parte. Quem é que não fica nervoso em se apresentar para pessoas que você nunca viu? Eu tenho o meu jeito porque... eu sempre fui assim, né? Eu falo demais, falo muito pelos cotovelos, mas eu sei que vai dar tudo certo. Porque eu acho que, passando ou não dessa segunda etapa, mas a gente está fazendo a nossa parte, a gente está crescendo. E não passando, como eu digo a eles, né? A gente vai continuar com o projeto, a gente vai crescer e, quem sabe, com fé em Deus, no próximo ano a gente tenta novamente. São caminhos que a gente tem que tomar, né? E qual é a visão, assim, de futuro pro projeto? Eu foco mais, assim, até dezembro, a gente, nos trancos e barrancos, a gente fazer toda a parte, né, de coberturas dos próximos eventos da escola e, quem sabe, né, outra escola ela possa ver a importância do nosso projeto e também levar para a escola deles, porque é importante. Quando eu estudava, tá, a gente tinha um jornalzinho e era muito bom. Só que, infelizmente, as pessoas não souberam lidar com a ideia. Hoje, temos a tecnologia que dá, sim, para nos ajudar. A forma de divulgar hoje, no tempo que eu estudava, demorava uma semana, 15 dias para toda a escola saber. Hoje, é só fazer um mini vídeo com poucos minutos, já está viralizando. Mas é uma boa que a gente está aqui nesse momento conversando. E vocês? O que vocês acham do Projeto Conecta? Eu acho que o Projeto Conecta ele é muito importante para que a comunidade escolar em si tenha informações sobre o que acontece dentro da comunidade e que muitas vezes quem está dentro não sabe. Por exemplo, você pode estar dentro de um núcleo, mas você pode estar muito por fora também das informações que está ali. Por um exemplo, tem coisa que acontece de manhã, como a senhora falou, que o pessoal do turno da tarde, do vespertino, não sabe. Então, é importante para que todo mundo fique sabendo. Ainda que, por exemplo, o nosso jornal ele é online, ele é via QR Code,
Só que muita gente ainda não tem acesso ao telefone. É. Por exemplo, muitas crianças que estudam no turno vespertino, eles não têm acesso ao telefone. Eles têm acesso pelo celular dos responsáveis. E uma coisa assim, sabe, que me chama muito a atenção é porque nesses momentos que a gente pode fazer esses feedback, as fotos, os vídeos, entrevistas, até os próprios pais terem conhecimento do que os filhos podem fazer na escola. Então, é importante também. Mas o Conecta, vocês pretendem seguir ganhando ou não essa etapa? Sim, porque eu acho, como eu falei, que é importante, que tem que ter isso. E não tendo, por exemplo, ano passado não existia o Conecta Arthur Ramos. Então, não teve, por exemplo, a cobertura dos jogos internos. Ou então, qualquer outro evento que venha a ter na escola não tinha nenhuma cobertura, não tinha uma foto, algum post assim nas redes sociais, ou então uma matéria dentro de um site, para a gente poder saber do que estava se tratando. E muitas vezes olhar só por cima gera também fofoca, gera também um diz que me diz, gera desinformação. E dentro de uma comunidade tem que ter informação, porque todo mundo que está ali dentro precisa saber o que está acontecendo de forma que seja verídica, que seja verdadeiro e que trabalhe com os fatos. Com certeza, né? Isso é de grande importância para quem trabalha no meio de comunicação. Bom, Eita, meu Deus. Bom, quando eu estudava na parte de tarde, e antes, né, tinha o 9º ano, e tinha o 9º ano à tarde e o 9º ano de manhã. E aí, quando mudei pra tarde, eu via muitas minhas amigas falarem, tipo assim, nossa, vai ter um desfile lá de manhã pra eleger quem é a menina mais linda da escola. E eu na parte de tarde tava tipo, como assim? Que desfile? Aqui na parte da tarde não vai ter nada disso. Então, as pessoas que estudavam na parte da tarde, realmente, elas ficavam perdidas. Porque não tinha essa fonte de comunicação, né, pra gente saber das informações que estavam passando no outro turno. Realmente. E muitas das vezes, né, tem algum projeto na parte da manhã, porque é ensino médio, né? E à tarde, é os pequenos. Sim, mas todo mundo tem que ter conhecimento. Por que não? Então, quando a gente mencionou sobre os jogos internos, tinha que fazer a cobertura, porque a gente tinha que também conhecer o outro lado. Não é só a gente chegar lá, bater uma foto, fazer um vídeo, pegar um melhor jogador, fazer uma entrevista e pronto. Não. A gente passou por determinados momentos nas entrevistas, nos momentos, como é bastidores. Então, é muito importante. Saber das notícias, ter conhecimento, é sensacional. Os bastidores foram até engraçados. Teve gente que caiu, teve resposta atravessada nas entrevistas, teve gente que não quis gravar entrevista. Isso faz parte. Isso tem faz pessoas, parte. né, que trava. Quando vê uma câmera para filmar, vê o microfone, fica também, né? Mas, minha gente, como eu falo, né? Sempre é importante você ter um conhecimento. Porque, por mais que as pessoas dizem, uma professora de matemática, sim, mas eu preciso também ter uma parte de comunicação. Eu sempre falo na minha aula, vocês são a minha plateia. E se eu não conseguir fazer com que vocês olhem para mim, quem vai comprar o meu ingresso? Então, fica complicado. Outra coisa também que eu acho que vale ressaltar aqui é que muitas pessoas, no início, não estavam dando credibilidade para o projeto. Por exemplo, isso pode mostrar talvez falta de confiança nas pessoas, ou então talvez uma coisa que acontece dentro da comunidade que se tem muito é a falta de informação e também o fato de muito puxar a sardinha para o outro, que no caso é muito querendo favorecer só o seu lado, não visando na comunidade como um todo. Por exemplo, quando a gente está criando o projeto, a gente criou o projeto, a gente está visando centralizar todo mundo, deixar todo mundo a par das informações que realmente estão acontecendo, não ficar puxando cada um para o seu lado, cada um pensando no seu lado. Isso. E talvez não tenha acontecido o fato da gente ter uma credibilidade. Eu acho que é porque tem muitas páginas assim que podem ser falsas, ou então muitas páginas que transmitam informações falsas. Numa geração de hoje que se tem muito aparelho tecnológico e que se tem muita fake news, eu acho que é muito importante esse projeto estar acontecendo de forma verídica. Principalmente foi esse feedback que a gente recebeu lá do Sebrae de São Paulo. Sim, ele deu os parabéns, porque o nosso projeto está dentro de todas as etapas, né, padrões que eles solicitaram, e que
como eu já tinha mencionado, né? É complicado, porque a parte financeira eles cobram do projeto. Só que a gente conseguiu apresentar de uma maneira bem sucinta, porque é aos poucos. Não estou dizendo que a gente vai ficar rico, mas que a gente está procurando meios. E o bom é que a própria escola ela vê que a gente está fazendo o possível e que eles estão também para nos ajudar. Então, a gente pega telefone emprestado, pega câmbio, pega essas coisas. Isso faz parte. Porque tudo no início tem essas dificuldades. Mas quando a gente vai começando a desenvolver, a crescer e olhar outras coisas, outros horizontes, com certeza, uma ideia, uma criatividade mostra um rumo diferente. Então, isso vale a pena. Professora, agora eu tenho uma pergunta para dizer à senhora. É verdade que a senhora já tacou o piloto na cabeça de um aluno? Bem, tacar na cabeça, não, mas botar pontaria já. Já. Já tá com o apagador? Já quando ainda era do tempo do giz. Nossa. Já quebrei apagador também, de bater no birô. Já. A senhora já pegou briga com algum aluno? Já. Pode contar a história, assim, por cima, só? Diversas. Já teve aluno que acha que eu sou muito mandona. Realmente eu sou mandona, eu sou muito exigente, eu cobro bastante, porque a minha vida foi assim. Eu tive professores muito exigentes, muito cri-cri. Professores que eu tive que eu não podia olhar para o lado. Hoje, o aluno acha que é dono da escola. Não pode ser assim. A autoridade do professor é ele que manda. A sala é eu que mando. Não, o aluno ele não pode dizer sim. Não. Senhor, senhora, por favor, licença, obrigado, com licença, posso entrar, bom dia, boa tarde, tudo isso. Isso vem da educação. Então, a partir do momento que eu chamo a atenção de um aluno, ele tem que obedecer. A senhora acha que tá faltando essa educação hoje em dia? Sim. Muita? Muita. Porque eu acho que muitos pais, eles tentam facilitar, agradar os seus filhos e acham, alguns, né? Não tô dando assim aquela coisa de generalizar, mas tem pai que tá deixando de lado o próprio filho e tem filho, né? Aluno que chega na escola totalmente diferente. Acha que tá em casa, vai dormir? Não, a escola não foi feita para dormir. A escola não foi feita para você ficar 24 horas no telefone. A escola é um momento de aprendizagem. A sala de aula é um meio de conhecimento. A troca de conhecimento de quem? Do professor com o aluno. Outra, existem as pesquisas, mas o professor é um meio de comunicação. É ele que vai fazer o elo do conhecimento na cabeça do aluno. Então, se não há respeito em casa, não vai ter respeito na escola. Então, por isso que as pessoas me acham chata, ruim, tô nem aí. Pode me chamar de chata, de ruim, tô nem aí. Pra mim, como eu já falei pra muitos, é um elogio. E outro quer falar de mim, tá falando nas minhas costas, eu vou estar sempre à frente da pessoa. Sempre à frente. Então, falo, tô nem aí. Sei que muita gente não gosta de mim, mas eu sou assim. Essa é a professora Tainá. Minha gente. Mas, assim, gosto muito de dar aula. Eu amo. Eu me sinto bem. Já pediram para eu parar de dar aula porque eu sou uma pessoa que cobra demais. Eu amo o meu trabalho, mas eu sou muito, assim, certinha. Eu gosto de tudo. Eu sou uma pessoa muito perfeccionista. No meu trabalho, eu gosto de tudo perfeito. E a minha mãe, ela já chegou para mim já umas 2 vezes. Eu acho que já chegou a sua hora, Tainá, de você parar. E eu disse que não. Mas a senhora já pensou em parar? Já. Ano passado, eu pensei em parar porque eu acho que eu não estava conseguindo colocar a Tainá dentro de uma sala de aula com toda essa tecnologia, com toda essa arrogância que as pessoas veem. Principalmente tem reunião de pais, né? Que tem pai que não conhece o filho, que acha que conhece, e quando vai para uma reunião de pais, quer colocar o dedo na minha cara. Não concordo. Tem pai que não vai mais para uma reunião de pais e mestre porque sabe que eu vou dizer muita coisa. Eles não gostam de ouvir a verdade.
Algum pai já tentou pegar briga com a senhora? Ah, vários. Já disse que ia denunciar, vá, pode ir. Por quê? Como eu mencionei, os meus professores foram todos muito exigentes. E eu peguei esse perfil. Eu acho que, tudo bem, o professor não é aquele que também só vai escrever na lousa, não. Eu acho que o professor ele também tem que ter, de vez em quando, uma criatividade. Tem que fazer com que o aluno ele se encaixe. Às vezes a gente faz o que a gente pode, mas a turma não colabora. E esse é o que a gente vê de problema, um impasse no trabalho do professor. E eu já me perguntei quando isso acontece, será que eu estou fazendo certo? Já me perguntei diversas vezes. Um dos motivos de ainda continuar na profissão é porque eu tenho uma pequenininha, Maria Clara, e não é que eu quero ser professora dela, mas eu quero saber como é que está a realidade do ensino para eu poder transmitir a ela. E é uma preocupação, porque a gente coloca a criança, né, no mundo. A gente cria para um mundo. E é difícil para uma mãe ver como está o mundo, ver como é que está a educação. A senhora vê futuro na educação atual no Brasil? Bom, eu acho que se não tivesse internet, por um lado, né, porque muitas das vezes os alunos, eles abusam da boa vontade do telefone, ele é um meio realmente de aprendizagem. Não vou negar, muitas das vezes tinha professor que eu não entendia nada na universidade. Hoje o acesso à internet é vasto, tem muito conteúdo na internet. Eu não tinha que meter a cara no livro, estudar, escrever, refazer N vezes. Mas eu acho que está faltando mais os pais também dizerem não para os filhos. Hoje com a tecnologia, né, com a IA, tá tudo muito fácil. Muito fácil. E isso, a facilidade é o que estraga as coisas. Acho que todo mundo da escola conhece esse jeito da senhora, esse jeito grosso, de querer tudo certinho. Mas qual é o hobby da senhora? O que a senhora gosta de fazer que tira todo o estresse que a senhora sente na aula? E além disso, vai a senhora esquecer dos estresses que a senhora sente? Bom, eu amo, minha gente, cozinhar. Eu amo cantar. Nossa, dessa eu não sabia, fiquei em choque. Eu amo cantar, quem me conhece sabe que eu já cantei. Assim, nos encontros, né, acadêmicos, quem cantava de vez em quando era eu, às vezes quando eu tocava numa banda também, ó, eu amo música. E quando a gente tava lá, quem tava cantando? A Tainã. Então, assim, sempre gostei dessa parte. Amo fazer comida. E quando o povo dizia, ficou gostoso, pronto, tá ótimo, passa próximo. Professora, assim, aqui a senhora não pode fazer comida, mas a senhora pode cantar. Dá uma palhinha pra gente. Posso. Eu gosto muito de cantar forró. Cante, pode, né? Então, deixa eu ver uma música. Cante olhando pra câmera. Tá certo. Deixa eu ver uma música que eu gosto. Eu sinto falta dos seus olhos em mim, e quando me beijava, mas eu nunca te disse o que era pra dizer. Eu sinto tanta saudade, acredite, ainda te quero. Depois de tudo que passamos, sinto falta de você. Gente, palmas. Eu acho que ninguém nunca tinha visto esse lado da senhora. Não. Pronto, tá todo mundo vendo. Mas tinha uma coisa que também são raros. Eu acho que conta a dedo o aluno que ouviu a minha risada. Alguns já ouviram. Mas eu faço o possível também em sala de aula para eu não rir. Porque se eu rir,
Eu acho que a escola toda ri. E nem peço porque eu também não vou fazer, porque eu me seguro bastante. Sério? Mas é porque assim, ela é engraçada. É porque o povo diz que parece de bruxa. É. E eu não consigo parar. Aí muitas das vezes vocês vão eu ver rir assim, mas É pra faço evitar a possível. risada de bruxa. Isso, pra evitar. E a senhora faz algum esporte assim que a senhora gosta? Eu gostava muito de fazer pilates. Mas o meu sonho mesmo era fazer Muay Thai. Muay Thai? Isso. A senhora já conseguiu fazer assim? Não. Porque a minha mãe disse que senão eu ia ficar uma pessoa muito agressiva. Aí eu procurei mais na música, né? Eu aprendi um pouco de partitura e eu amava. Amo ainda até hoje, né? Hoje eu ensino a minha filha a cantar. Então a Clarinha, de vez em quando você encontra ela tá cantando. Ela brinca cantando. Aí quando eu tô com ela, eu ensino também a brincar, a fazer as atividades da escola, cantando. Professora, a senhora toca algum instrumento? Sim, já toquei. Eu já toquei lira, que conheci, né, um modelo, né, de um xilofone. Eu toquei numa banda fanfarra, né, da Escola Quintela Cavalcante, também aqui de Arapiraca, por quase 6 anos. Gente, quanta descoberta estamos tendo aqui! Muita E- coisa. Um jogo que a senhora fala assim, eu sou mestre nisso, ninguém me vence. Dominó e qualquer tipo de jogo de baralho. A senhora se garante. Gosto. Sou viciada. Falando em dominó, durante jogos internos da escola, a professora Taina deu uma oficina de dominó mexicano. Professora, fale um pouquinho mais. Então, esse jogo, né, o dominó, eu conheci através do meu cunhado. E ele disse, eu tô ali com um dominó diferente. Aí eu digo, mostre. Quando ele mostrou, pronto. Hoje é um vício entre eu, meu esposo, meus cunhados e as suas esposas, né? A gente joga. Mesmo agora a gente tá se organizando para viajar, passar o final de semana, né? Todo mundo junto. E vamos levar o quem? Dominó vai jogar. Então, tudo isso faz parte. São quantas peças esse dominó e quanto tempo a partida? Bom, ele é 91 peças. Ele tem algumas regras, né? Que ele é chamado de dominó trem mexicano. E uma rodada, né? Que são de 12 voltas, né? Mais ou menos. Ele equivale a 1h40, 2 horas de jogo. Hoje você pode dar trabalho, leva tempo, mas quando você começa a gostar, desafiar, a rir de quem tá ganhando, perdendo, assim, começa a fluir. Então, passa rapidamente. Sem querer falar nada, não, tá? Mas eu participei e realmente, quando eu cheguei na sala, a professora falou assim, 91 peças. Assim, o quê? 91 peças? Como isso é possível? E realmente, eu acho que eu me apaixonei pelo jogo. Ah, que bom. Vamos um dia, né, levar para a sala de aula, assim, de aula não, mas um intervalo para ter, assim, um momento de conhecer, né? Porque, assim, não é só você pegar um dominó e jogar. Não, você tem toda a estratégia, tem uns lançamentos para você fazer e saber se você vai ganhar, qual é a peça que tá na mão do jogador para você ter um norte de quem pode jogar, né? Como jogar. Então, é muito interessante. Vale a pena. É um jogo bastante interessante. As regras também, quando eu comecei, eu falei assim, nossa, que diferente. Tem umas regrazinhas assim que de início você... Eita, deve ser chato, deve ser ruim, eita, é difícil. Mas quando você pega o jeito, não tem pra onde. Tem outro também, né, que é mexicano, porque é um jogo, minha gente, que ele vem há muitos anos atrás. Na China ele começou, no tempo da Guerra do Vietnã. Então, eles tiveram esse meio, né, porque o dominó ele não foi uma peça de peças. Ele foi um tabuleiro onde tinha de número de 0 a 6 e era colocado peças. Ele era tipo um quebra-cabeça. Então, com o tempo, foi adaptando e quem tem mais conhecimento é a parte do Caribe, né? Então, esse do trem mexicano foi uma adaptação que o dominó teve. Então, hoje, a
América mesmo em si é um jogo bem tradicional. E a senhora joga assim, tipo assim, outros jogos tipo xadrez, dama Jogo só dama. e Xadrez eu sei das regras, mas nunca botei na prática. A senhora nunca teve vontade assim de jogar? Não, jogo aprender? Uno, amo jogar essas coisas assim, de me desafiar, eu gosto. É. E vocês? Eu só sei jogar xadrez, porque o meu pai me ensinou. O meu irmão, ele também joga comigo, que tá ali do outro lado, na produção também. E às vezes eu também jogo dama. Mas eu não sou muito de jogar jogos de tabuleiro, porque eu sou uma pessoa muito competitiva. E muitas vezes eu acabo roubando, eu roubo até no Uno. Ah, Nossa, tá não. vendo? Eu gosto de jogar Firo, o resto é jogos também um pouco diferente. Na minha parte acadêmica, né, quando eu ia para congresso, eu ia mais para a parte dos jogos. Era, porque eu gostava de ver um desafio, uma coisa assim que tinha que fazer com que eu mexesse, tipo, a cabeça assim, isso aqui é diferente. Isso aqui, peraí, tem que pensar. E hoje eu faço com que os meus sobrinhos também façam isso. Eu gosto de desafiar eles. Eu dou aula para eles. Eles não gostam. Mas faz parte porque eu tenho que também cobrar deles. Eu cobro deles. Faço de vez em quando uma matemática um pouco mais divertida, porque eu também não quero que eles fiquem traumatizados. Mas eu tenho um sobrinho meu que quando ele soube que eu ia para a escola dele, ele quase botou os olhos a chorar, porque ele disse que não ia passar. Bora. Mas assim, são coisas que a gente vai, né? Eu só disse na brincadeira, mas sou amiga dos professores. Eu Deles. acho que o primeiro jogo que eu joguei foi dominó. O normal, é claro. O de 28 peças. E isso foi o que acho que eu sei mais fácil. E aí que eu peguei o jeito mesmo. E aí depois eu fui pras cartas. Nossa, no começo era tudo difícil. Quanta regra, pra que isso, pra que aquilo. Aí depois eu peguei o jeito. Depois eu fui pra dama. Melhorei da dama. Aí agora eu piorei. Eu não jogo mais. Depois eu fui pro xadrez. Que eu achava o xadrez muito entediante. Era chato. Cada pecinha tinha uma regra. Ai, não podia fazer isso, podia fazer aquilo. Mas aí depois que eu fui praticando um pouco com os meus amigos, não tô boa ainda, mas eu tô melhorando a cada vez e são jogos bastante interessantes, que trabalham raciocínio. Nossa, xadrez, o que mais trabalha? Você fica pensando, se eu vou pra ali, será que eu vou morrer? Então eu acho bastante divertido essa parte dos jogos também. E o jogo que aparecer na frente, né, quem sabe? A gente começar a jogar também. Isso é muito bom. E jogos eletrônicos de celular, a senhora gosta? Não sou muito fã, não, porque quando a gente usa óculos, a gente tem a vista cansada. Eita. Mas tem uns joguinhos que eu sou assim, por exemplo, eu gosto muito do Sudoku. Gosto sim. muito do Sudoku, esses online que eu jogo contra pessoas também, tem outros. Tem uns avanços, eu gosto. Inclusive, a senhora apresentou, não foi na sala ele? Isso, utilizando jogos de matrizes com o assunto, matriz determinante para usar, né? Que a gente tem um assunto. E fiz uma adaptação com o Sudoku junto com a residência da UFAL, né? Que são projetos que eu também gosto. Eu sou uma pessoa que ama projeto. Então, eu já trabalhei no PIBIC, ação. Já trabalhei no PIBID também. E já trabalhei agora na residência. E agora eu tô como mentora, né, de uma determinada turma. Eu lembro que esse jogo, muito antigamente, já tinha, não era no celular. Sim, sim. Eu lembro que quando eu pegava no celular, eu não sabia o que fazer. Era um monte de número, uns quadradinhos faltando, e eu botava número, completava tudo e nada de sair do lugar. Assim, impossível ganhar esse jogo. É porque o Sudoku ele tem as regras, né, também, que são as diagonais, não pode ter repetição, mesmo quadradinho, também não pode ter repetição. As regras, né? Eu não sabia, eu tava perdida. Muitas das vezes é a falta da orientação, né? Porque, assim, é um jogo muito bom porque ele trabalha a mente. Então, vale a pena conhecer. Eu mesma gosto muito de desafiar, eu coloco lá, né, alguns níveis bem mais elevados para eu poder passar. Por exemplo, se eu tiver numa fila, na espera de um atendimento de um médico, eu vou jogar Sudoku. Jogo até eu ser chamada.
Então, desde criança, quando eu jogava, eu só vim entender na aula que a senhora falou. Depois que todas as peças foram se encaixando, e aí que eu entendi as regras, depois que eu só ter explicado, disse, nossa, agora faz todo o sentido. Então, né, como é importante a orientação de uma pessoa que sabe, de que realmente faz você aprender uma coisa. Então, acho que foi muito importante a senhora ter ensinado. Ah, que bom que esse é uma forma de um feedback, né? Porque, assim, pra mim, é muito importante quando a gente faz algo diferente na sala de aula e mais à frente eu encontro um aluno e diz, professora, eu consegui. Professora, olha, me formei. Professora, eu tô fazendo isso. Então, pra mim é muito gratificante. Muito, muito bom. Eu mesma tenho alunos que chega pra mim e diz, professora, olha, tô fazendo isso. Hoje mesmo teve um que me chamou para assistir a aula de anatomia. Eu disse, bora. Ah, professora, mas não é a área do céu. Não, mas não tem outro problema. Bora, que eu gosto de ver essas coisas. Então, essas coisas também eu gosto. E quando a senhora chegou lá, a senhora gostou da forma que ele deu aula? A senhora já viu a aula? Ou ainda vai ver? Não, é para estudo de cadáver, de anatomia, essas coisas. Ele me convidou e eu fui. E eu acho muito fascinante. Acho muito fascinante, eu acho muito diferente, assim. Então, ele começou a me explicar algumas coisas e eu vou junto. Eu acho, assim, que são esses feedbacks que aquecem bastante o nosso coração como professora. Foi um aluno que chamou a senhora para essa aula. Sim. E que área que ele está trabalhando? Ele é enfermeiro. Você quer ser perita, né? Olha, e por que você quer ser perita? Eu quero ser perita porque eu acho que é uma área de grande importância para você ter resolução não só de crimes, mas de situações que acontecem não no cotidiano normal, né? Mas o que acontece que a gente não vê. Quem tá ali, que faz parte da solução, é a perícia. Então, eu acho que é muito interessante por isso. Por exemplo, tem uma perita que eu sigo nas redes sociais, que eu acompanho o serviço dela, o trabalho dela, que ela é uma perita forense, e que ela faz esses casos. Ela, no início da carreira dela, ela teve num caso também muito conhecido, que é do maníaco do parque. E eu não me canso de falar quando me perguntam por que eu gosto tanto dela. Ela tem um colega de trabalho dela, que era colega dela na época, que descobriu-se quem que era a pessoa através da cara dentária da pessoa. Porque ele se formou em odontologia. E ele ainda tinha materiais das aulas que ele usava para fazer. E aí, como o criminoso ele deixava mordida dele nas vítimas, aí fez, né, o desenho tudo, e aí descobriu o que era. Eu achei fascinante, gente. Mas você sabia que perito tem que também saber de matemática, né? Sim. Eu mesma tenho um amigo meu, né, que a gente fez física e matemática, né, no tempo que a UFAL era os primeiros anos, então os dois cursos eram juntos e hoje ele é perito, né, de Pernambuco, mas ele mora aqui no estado de Alagoas, é uma pessoa muito boa. A senhora já falou dele. Já, sim. E o porquê a senhora quis ser professora? Eu acho que foi dom, porque eu gostava muito de ajudar as pessoas, principalmente para elas terminarem logo a atividade e brincar comigo na hora do intervalo. Então, eu ensinava as pessoas para elas irem logo terminar a atividade. Então, eu tive a paciência de chegar lá e dizer onde estava certo, onde estava errado. Gostava muito de passar a fila para o povo, porque tinha que terminar, porque tinha que conversar comigo. E eu não estudava. Eu pegava com muita facilidade as atividades, as coisas. Tive também os meus problemas de muita conversa, porque eu conversava demais. A minha mãe sempre, de vez em quando, ia na escola e dizia, a Tainá é uma boa aluna, mas conversa pelos cotovelos. Mas desde pequenininha mesmo, na escola, eu ajudava os outros. E foi aí que a gente começou, uma pessoa me chamou e disse assim, Tainá, você daria aula pro meu filho? Aí eu, cara, eu nunca dei aula. Ah, Tainá, mas é só você revisar o assunto que o Vitor, né, que ele mora agora em Aracaju, hoje ele deve estar já terminando medicina, então ele começou comigo, né, eu dava aula a ele para a 5ª série, que hoje é o 6º ano, então comecei com ele pequenininho. Hoje já deve ter terminado.
Então, eu comecei assim. Foi uma indicação, eu comecei a dar aula particular, eu estudava, né, fazia UFAL, e depois eu percebi que dava certo. Só que eu queria fazer mais era contabilidade, porque eu achava que era só conta, só número. Mas depois eu vi que não era. Fiz, né, eu iniciei contabilidade, só que eu parei no 4º período, já ia pro 5º e parei, e ainda estou na matemática. Aí Kelly perguntando o que a gente quer fazer, o que eu quero fazer, perguntando por que a professora escolheu ser professora. E você, Kelly, quer fazer o quê? Eu quero ser engenheira mecânica. Por Agora quê? o quê? Ai, olha minha voz. Ai, que aconteceu isso agora? Bom, eu quero ser engenheira mecânica. Chega a dar. Porque eu vi numa série. Eu vi numa série que se chama Ferro Velho. E eu achei incrível uma mulher solucionando o problema de um carro só de saber o porquê ele parou. E aquilo me encheu os olhos. Nossa, uma mulher sabendo de mecânica, que coisa diferente. E aí eu vi qual era a área e tudo mais. Nossa, eu também quero. Eu também quero saber mexer com essas coisas. Porque não é comum hoje em dia você ver uma mulher mecânica mexendo com máquina, com ferramenta. Não, isso é coisa de homem, isso não. Então, eu quero ser engenheira mecânica. Você quer ser diferente. Eu quero ser diferente. Ela é diferente. Realmente é um quebra-tabu, né? Porque quando a gente falava na licenciatura em matemática, a grande maioria era homem. A mulher que passava praticamente mal terminava o curso, porque além da pressão, né? É um monte de homem, e não concluía. Mas quando eu fiz a faculdade, só éramos eu e mais 3 meninas. Hoje o curso de matemática tem quase 50% de meninas, né? Porque além do trabalho, né, que eu tenho na escola, eu também sou co-orientadora de TCC pela UFAL. Trabalho com projetos também lá. E essa parte a gente vê o empenho que as meninas estão hoje. Então, eu já peguei turmas, né, para orientar para projeto, para alguma coisa assim, e ter uma boa quantidade de mulheres. Então, por que você não ir para engenharia? Com certeza. Vai fundo. Bom, pessoal, ficamos por aqui com esse episódio de Cara Nova, com esse episódio que trouxe muito conhecimento, tanto para mim quanto para a Kelly, e assim, para todos nós que estamos dentro do projeto do Conecta Arthur Ramos e do podcast Esse Assunto Pode. Além disso, também ficamos muito gratos em conhecer um pouquinho sobre a professora Tainã. Também ficamos muito felizes que nós estamos podendo mostrar esse projeto, esses diálogos que nós tivemos, essas descobertas que nós tivemos no dia de hoje. Mas eu não posso esquecer, eu não jogo mais o lápis. Vale muito ressaltar, importante. ela não Importante joga mais o enxergar. lápis. Se ela jogar o lápis, não era ela, era um clone. Era Isso é verdade. uma alma. Era uma alma. Não era, tá ainda. Então é isso, né? Isso eu tenho a agradecer. Novamente, obrigada, professora. Eu que agradeço. Né? A gente tem tantas descobertas, assim, coisas que a gente nunca imaginaria, né? E assim, é bom que as pessoas conhecem um pouco, tiram um pouco dessa imagem da senhora, né? De ser uma pessoa dura e firme, e também conhecer um pouquinho a gente. Não que ela não seja dura e firme, ela é. Mas ela tem também os momentos dela. Como todos nós temos, né? Com certeza. Ela é um ser humano de carne e osso. Então, muito obrigada pela atenção e Esse esse assunto pode. Que nervoso. Minha voz, nossa.